pessoal, o meu nome é Camila e hoje eu vou falar com vocês sobre a tão temida transição de carreira. Eu queria trazer esse vídeo um pouquinho mais informal, porque hoje tá um clima meio chuvoso e eu tô pensando o que eu vou fazer daqui a algum tempo com a minha carreira, e é uma dúvida frequente pra mim. E é muito complicado quando alguém nos pergunta, né? Então, enquanto eu costuro uma blusa, eu vou ler algumas perguntas que acontecem comigo, que são, na verdade, bem frequentes. E que às vezes eu não tenho resposta e tá tudo bem. Mas que pode te ajudar a pensar como tu tá te sentindo e parecer que tu não está sozinho nessa mudança. Vou fazer 29 anos agora em outubro. Sou formada em pedagogia. O mais louco é que eu sempre quis dar aula, desde muito pequena. E eu acho que isso foi algo que impactou muito as pessoas quando eu decidi que eu ia fazer essa transição de carreira, porque foi algo que eu sempre quis. Eu sempre quis ser professora. Eu sou uruguaia, eu nasci em Rivera. E aí, que é uma cidadezinha, né, no interior do Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, no Brasil. Como eu tinha parentes brasileiros, eu consegui ter essa cidadania brasileira. Eu não sabia falar português, eu entendia português, mas eu era uma pessoa, uma criança, né, com 11 anos, indo para outro país estudar outra língua no ensino médio. E aí, como era algo muito simples, eu tinha essa carreira de pedagogia e de magistério na cidade, eu fiz e meio que sempre eu segui essa carreira porque era o que eu tinha na minha cidade, enfim. Só que eu sempre gostei muito de comunicação também. E, enfim, eu terminei a carreira, né? Fiz pós-graduação e tudo mais. E eu sempre gostei muito de comunicação e também de educação em conjunto. Eu acho que tá tudo bem a gente gostar dos dois. Mas em 2021, lá no meio da pandemia, eu soube que eu queria fazer comunicação, que aquela área que eu trabalhava então no Uruguai, eu fiz concurso no Uruguai, e eu trabalhei por 7 anos lá, dando aula, só que era aula de português, eu não tinha uma turma só pra mim, não, eu tinha várias turmas, e eu já tive até 14 turmas, 15 turmas, na verdade, em 2022, e foi uma loucura, assim, porque eu trabalhava em 2 escolas e trabalhava numa escola em Santana do Livramento, né? Então, o que eu acho que me motivou a fazer essa mudança foi que em 2021, no meio da pandemia, eu não aguentava mais aquele contexto e eu decidi fazer Enem. E naquele momento não sei se não existia ou eu não procurei, ou eu tava muito empolgada que eu queria entrar muito numa federal. Eu não procurei cursos EAD, eu queria fazer uma imersão total na comunicação e eu queria fazer presencial e tudo mais. E assim, eu não vou dizer que foi fácil, tá? Porque uma transição de carreira exige tu abrir mão de muitas coisas, ainda mais quando a tua carreira ela vai depender de tu estar em outra cidade presencialmente e abrir mão de um emprego fixo. E o meu emprego era muito bom, assim, eu ganhava razoavelmente bem, conseguia viver tranquilamente. E eu fui sempre uma pessoa que não gastou muito, sabe? Então eu consegui guardar um dinheiro para poder realizar esse meu sonho, me aventurar, né, na comunicação. E aí, em 2022, foi que eu fui para São Borja estudar jornalismo. E é algo que eu pretendo continuar depois que eu terminar comunicação institucional. Enfim, 2022 foi um dos melhores anos da minha vida. Eu acho que eu estava com 26 anos na época e foi muito estranho já estar numa faculdade federal tendo 26 anos, mesmo eu sendo muito nova. Eu me sentia totalmente fora da faixa etária ali dos universitários, então foi um pouco difícil essa mudança. E mesmo que a gente seja muito novo, a gente se sente estranho com pessoas que têm tipo 20 anos
Eu tinha já uma vida, eu já tinha tipo uma casa, eu tinha um carro e eu larguei tudo e fui para São Borja estudar jornalismo. E enfim, eu tive que dividir casa com outra pessoa. Eu conheci muitas pessoas incríveis, enfim. Era muito estranha essa dinâmica de eu ser uma universitária de 26 anos e ao mesmo tempo eu consegui um emprego que eu fazia estágio com comunicação e marketing e também eu dava aula de noite. Então era uma loucura. 2022 foi muito incrível, mas também foi muito louco. Então sempre que eu penso na minha transição de carreira, eu fico, meu Deus, hoje eu teria feito totalmente diferente. Mas foi muito legal e eu não me arrependo de ter feito isso, sabe? Porque eu acho que foi um lapso assim de eu, vou seguir o meu sonho e vou me jogar e seja o que Deus quiser. E foi realmente, e tá indo e tá tudo bem. Mas é muito louco e tem que ter muito preparo. E principalmente, eu não dependia dos meus pais, mas eu dependia de mim mesma, o que é pior ainda, né? Porque eu não dependia financeiramente dos meus pais, mas eu tive que juntar uma graninha para poder ir para lá, sabe? Para eu poder me manter pelo menos por um ano de boa. Então eu vivia uma vida muito simples, eu aluguei uma casa muito simples, enfim, eu almoçava na faculdade, eu fazia muitas coisas de boa, mas enfim, exigiu que eu juntasse esse dinheiro para sair de uma cidade e largar tudo para fazer isso. Eu percebi que o mundo dos negócios, ele é um mundo muito louco, porque ao mesmo tempo que eu estava aprendendo conceitos muito básicos e teóricos na faculdade, eu queria trabalhar em corporação. E corporação, meus amores, não é um ambiente fácil. Então eu saí de um lugar que eu trabalhava mais de, 8, 9 anos, porque eu trabalhava, enfim, trabalhei com educação desde os 16. Então 10 anos, né? Então 10 anos na educação. E aí eu fui pro mundo corporativo. E eu percebi que se esse era o lugar que eu queria estar, que era o mundo corporativo, eu não necessariamente precisaria fazer uma faculdade para estar onde eu estava. Esse estágio, eu acabei sendo efetivada num cargo que eu não precisava ter a formação em jornalismo. Então, eu acho que às vezes tu fazer a tua transição de carreira não necessariamente tu vai precisar fazer uma faculdade nisso, entendeu? Então pode ser que tu faça uma pós-graduação. Já pensou que se tu já tem uma carreira, tu possa fazer uma pós-graduação na área? Então, por exemplo, pedagogia e comunicação, elas não são tão distantes assim. Então, acaba que hoje eu me dou conta disso, mas mesmo assim eu quero fazer uma faculdade, estou fazendo, e é esse um desejo meu, mas não necessariamente para tu transicionar de carreira tu precisa fazer outra faculdade, entende? Contato com outras pessoas, especializações, workshops, tu aprendesse muito mais do que numa faculdade, e era isso que estava acontecendo comigo, eu estava aprendendo muito mais fora da faculdade, que era em workshops, em palestras, no meu próprio trabalho, do que dentro da faculdade. E em 2023 ocorreu que surgiu uma oportunidade em Porto Alegre e eu agarrei com as duas mãos e vim pra cá. E uma coisa que acontece quando a gente se torna um jovem adulto é pensar que tudo que a gente fez antes não foi útil para nossa carreira. E eu pensei assim por um determinado tempo, poxa, eu queria tanto trabalhar com essa área de comunicação desde sempre. Eu comecei a parar em momentos da minha vida e pensar, nossa, eu queria comunicação, por que eu fiz pedagogia? E não, eu acho que eu realizei muitos sonhos e eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente fez antes de amadurecer o nosso sonho, né? Eu realizei muitos deles estando na educação, sabe? Através da minha graduação em pedagogia, eu consegui dar aula, eu consegui ter dinheiro para realizar o meu próximo sonho, que era fazer uma faculdade em jornalismo ou em comunicação, né? Que acabou que eu saí de São Borja, mas eu continuei estudando, que é uma coisa que eu falava muito para os meus alunos quando eu trabalhava como professora de jovem aprendiz, é que tudo aquilo que a gente faz, ele se torna uma experiência, e pode ser uma experiência boa ou ruim, ele vai te ajudar a aprender alguma coisa.
E foi assim que eu me transformei nessa puta pedagoga que eu sou, e com uma experiência enorme, sendo muito jovem, e hoje eu trabalho muito bem em diversas áreas na comunicação. Então, não julgue o seu passado, porque ele vai te ajudar, e mesmo que tu não tenha uma graduação, que tu tenha demorado um pouco mais, depois ali dos teus 18, 20 anos em escolher uma carreira, eu acho que tudo o que tu trouxe e tudo que tu traz de bagagem para hoje, ele vai te servir de alguma forma e tu vai te tornar uma pessoa diferenciada. E já falando nisso, de tu aproveitar e tu saber que é importante fazer essa transição, porque tu quer, porque é algo que está no teu coração e tu quer fazer. Quando tu entrar nessa nova carreira, tu vai te sentir com muito medo. E isso é normal, mas isso vai trazer um impacto tão gigantesco para tua vida que às vezes tu vai ficar, meu Deus, como assim eu não vivi isso antes? Porque a Camila de 2016, que estava começando lá, fazendo seu primeiro concurso, trabalhando tipo em escola rural, jamais imaginaria que estaria trabalhando numa emissora de TV, na maior emissora de TV do Brasil. Então isso é muito louco, assim. Tem horas que eu fico, meu Deus, faz só 2 anos, vão fazer 2 anos que eu entrei nessa transição de carreira, e quando eu penso nisso, eu já passei por tantas coisas desde que eu entrei na faculdade em São Borja, que eu fico, meu Deus, que incrível, eu fiz tanta coisa em 2 anos que eu não consigo me arrepender assim. Então, eu acho que quando tá assim, tu tem esse sentimento de, meu Deus, eu preciso fazer isso, querido, se planeja e faz. Porque, por mais que às vezes eu seja a minha própria inimiga, eu já passei por tantos momentos tão legais nessa minha transição de carreira, que eu não sei como descrever tamanha alegria. Eu conheci pessoas tão legais, eu conheci famosos, eu trabalhei com pessoas assim que eu admirava muito. E isso é muito lindo, isso é muito emocionante, sabe? Então, a minha dica é vai, querido, vai e faz. E por mais que eu fique apreensiva em muitos momentos, porque tiveram momentos que eu fiquei desempregada, tá entendendo? E tipo, eu tinha um concurso, eu recebia muito bem. E aí eu abri mão para seguir um sonho. Eu fiquei, meu Deus, eu sou louca, como assim? Eu tô agora desempregada e eu tinha tudo. E dinheiro não é tudo. Ai, é louco falar isso, né? É muito louco falar isso. Mas dinheiro pra mim, naquele momento, não era tudo. Por mais que depois fosse, e que fosse importante naquele momento que eu tava desempregada e eu tava enlouquecida. Quando eu parei pra pensar, né, quando eu consegui depois finalmente o emprego, eu fiquei, putz, naquele momento em 2021, quando eu decidi, não, eu vou fazer jornalismo, eu vou transicionar de carreira, eu não tava pensando no meu dinheiro, eu tava pensando, claro, eu me planejei, não achem que eu sou louca e vou falar, saiam, realizem seus sonhos e não vão se planejar, mas naquele momento em 2021, o dinheiro já não era, sabe, o que ia me fazer feliz. O que ia me fazer feliz era tipo assim, querida, vai. Se é isso que tu quer, vai. A pior coisa que poderia acontecer era tipo, acabou meu dinheiro, eu não consegui um trabalho, eu não vou conseguir realizar meu sonho de forma alguma. E não é o que aconteceu, o dinheiro acabou. Bastante. Mas tá valendo a pena. Tá sendo bom. Tá sendo legal essa aventura. É loucura total. E olha só, que fique bem claro, porque vão acontecer coisas no ano que vem, eu espero muito que aconteçam. E ano passado eu tava num momento meio bad. Ano passado não, né? 2024 foi esse ano ainda. Eu tava passando por um momento meio ruim. E o meu psicólogo da época me perguntou se tu tivesse tudo,
se tu tivesse tudo o que tu quer, o que tu faria? Isso em relação à carreira. E eu falei inconscientemente, porque a gente sempre fala isso para um entrevistador, eu falei, eu gostaria de dar aula. E aquilo me chocou um pouco, porque eu falei tão assim, tipo, com tanta certeza, tipo, eu queria dar aula. E olha que loucura, a partir daquele momento, eu pensei assim, putz, eu gostava de educação, eu saí da área de educação para ir para comunicação e agora eu quero dar aula de novo. Ai, terapia é maravilhoso. Eu descobri que eu queria dar aula de comunicação. Então, essa é a minha meta, assim, por enquanto. Esse é o meu objetivo por enquanto. Entende como é louco? Como a gente vai se conhecendo e que de repente tudo aquilo que eu fiz antes vai valer a pena mesmo assim? Ai, gente. Enfim, não sei se esse vídeo fez muito sentido, mas eu queria muito desabafar. Eu tô levando a minha carreira pra esse universo. Eu quero muito terminar o meu tecnólogo e criar outros planos. Eu não vou falar os planos porque às vezes eu acho que pode dar ruim. Eu não falo, mas enfim, quero muito dar aula de comunicação. E é isso, estou jogando para o universo. Espero que dê certo. Eu espero que dê certo, muito certo, a tua transição de carreira, se é isso que tu quer, se é isso que tu almeja. E foda-se, entendeu? E aí, me conta, tira as tuas dúvidas, enfim, me conta o que tu quer fazer. Se esse vídeo te ajudou por algum motivo, e não te esquece de te inscrever no canal e também deixar o teu like para esse vídeo ir para outras pessoas. De repente, olha só, formamos uma comunidade de transição de carreira. Eu vou achar incrível. É isso, gente. Tchau! E olha só, eu ia ficar muito curiosa se alguém estivesse costurando e eu não soubesse o que essa pessoa tá fazendo. Eu gosto muito de costurar e eu gosto de costurar à mão. E eu fiz um cropped com essa camisa. Eu vou usar no próximo vídeo para vocês verem como ficou.